Fala pessoal, bom demais? Vamos lá, continuando nosso assunto aqui, a gente vai entrar na parte que a gente chama de composição de movimentos. Todo movimento que a gente for fazer agora, a gente vai ter que fazer uma análise dele, porque está um movimento um pouquinho mais complexo. A gente está vindo aqui, mexendo com o movimento retilíneo uniforme, então se a sua trajetória era uma reta, ou então subia ou descia, ou até dava um movimento na diagonal assim, algo do tipo. Depois fomos para o movimento circular, e no movimento circular você estava numa curva ali. E agora na composição de movimentos a gente vai fazer uma análise em alguns movimentos que a gente tem, em que parece ser complexo demais, que a trajetória é meio estranha, mas que a gente pode facilitá-los. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou aqui em cima de uma mesa e dou um peteleco na bolinha. Você observa a bolinha, ela vai fazer esse movimento assim. Esse movimento até que a gente chama de um movimento parabólico, como se fosse uma curvinha desse jeito. Só que ela não é uma curva como se fosse parte de uma circunferência. Então a gente não pode aplicar o movimento circular uniforme aí, as características. Ela é algo como se fosse uma parábola. Aí você olha assim, como é que a gente faz para analisar? Porque já que a trajetória é um trem assim, fica meio complicado. Porque se a trajetória fosse reta, se ela caísse de forma diagonal assim, retinha, trajetória reta, a gente aplica o MRU de boa. Mas ela não é uma trajetória um pouco assim, complicada. Mas dá pra gente facilitar. Porque qual que é a ideia? Se a gente for dar uma pensada aqui, vamos supor que eu tenho uma formiguinha que está aqui no ponto A. Para chegar no ponto B, ela tem aqui três caminhos possíveis. Ela pode ir pelo caminho mais curto, que é passar pelo meio, que é a trajetória dela tá na diagonal, né? Tá na direção diagonal. Ou ela pode andar para a esquerda aqui, andar para a direita e depois subir. Ou ela pode subir e andar para a direita. Então tem três caminhos possíveis. É claro que esse aqui e esse aqui vai percorrer a mesma distância. E essa aqui, a do meio, ela vai percorrer uma distância menor. Só que vê se você concorda comigo. Para chegar em B, ainda que ela vá pelo meio, ela ainda teve que, de certa forma, andar para a direita e, de certa forma, andar para cima. Porque meu B aqui na sua localização, de certa forma, está à direita de A, o B está à direita de A, e, de certa forma, está acima, não está? Então, todo movimento que está na diagonal, tudo que está na diagonal, eu consigo meio que forçar a barra e descrevê-lo algo que está com alguma coisa na horizontal, alguma coisa na vertical. Então, eu posso falar que tem alguma coisa na horizontal e alguma coisa na vertical para poder dar essa composição. Então, eu vou fazer esse princípio aqui com a velocidade. Inicialmente, a sua velocidade estava na horizontal, porque você está jogando assim, deu um peteleco na bolinha, a bolinha vai deslocar horizontalmente. Mas quando ela não tem mais o chão aqui, ela vai começar a querer cair. Então, acontece, ela vai ter essa trajetória aqui, o vetor velocidade está cada vez mais inclinado assim, e está cada vez mais na diagonal. Antes era só na horizontal, agora ele está cada vez mais diagonal. Só que como é na diagonal a gente pode forçar a barra e pensar, bom, esse vetor aqui, para ele existir, eu posso pensar que eu tenho aqui algo na horizontal e algo na vertical. Porque de certa forma, para ele chegar nesse ponto aqui, ele andou de certa forma para a direita e de certa forma para baixo. Então é meio que o que está na diagonal eu consigo decompor, é simplesmente pegar um e transformar ele em dois, decompor esse vetor em outros dois vetores. E ao decompor ele vai estar sempre na horizontal e vertical. Essa referência de sempre horizontal e vertical é bom porque horizontal e vertical são os padrões que a gente usa, né? Fica mais fácil a gente calcular as coisinhas e tudo mais. Então a gente sempre pode, sempre, qualquer parte da física que vai mexer com vetores, você já deve ter visto aí com o Marcão, qualquer parte da física que mexe com vetor e o vetor está na diagonal, você pode decompô-lo para um vetor na horizontal e outro vetor na vertical, sempre que está na diagonal, sempre. E 90% dos casos em que eu te dou alguma coisa na diagonal, você vai ter que decompor para mim. O exercício vai meio que te forçar a barra e falar assim, ó, te dei um vetor aqui na diagonal, força, velocidade, vetor de aceleração, e eu vou precisar que você faça uns cálculos para mim aí, só que para fazer isso você primeiro precisa decompor ele. Então, eu preciso fazer com que esse da diagonal se transforme em dois. Posso transformar ele em um na horizontal e um na vertical. Então, quando eu faço isso, eu tenho duas velocidades substituindo que eu tinha uma, né? Então, essa aqui deixa de existir, essa aqui deixa de existir, e eu tenho duas velocidades agora. Como elas não podem ter o mesmo nome, porque são velocidades em direções diferentes, uma está na horizontal, outra vertical, eu dou uma característica. Se eu for olhar aqui para a matemática, lembra na matemática que tudo está na horizontal, se a gente for lembrar da função, está lembrando x. E tudo que está na vertical, se a gente for lembrar da função, é y. Então aqui eu posso falar que é o Vx e aqui Vy.
Aqui eu não preciso decompor, porque aqui eu não estava nada na diagonal, então já vinha na horizontal. Então eu posso substituir todo vetor que está na diagonal, eu posso substituir por dois que seja um na horizontal e um na vertical. E os dois estão acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu tenho esse na horizontal, ou seja, ao mesmo tempo que esse horizontal me faz jogar aqui para a direita, faz andar horizontalmente aqui, eu tenho um para baixo que me faz jogar para baixo. Então é meio que ele faz um movimento assim, se a gente pudesse meio que dar um slow motion aqui e as coisas acontecessem assim, vamos fazer primeiro horizontal, depois vertical, é meio que ele fizesse aqui, ó, vamos fazer um pouquinho para cá, depois um pouquinho desce, depois um pouquinho para cá, depois um pouquinho desce, um pouquinho para cá desce, um pouquinho para a direita, depois desce de novo. Então a próxima bola aqui que a gente pode prever aqui, ela vai estar um pouquinho deslocada para a direita, por quê? Por causa dessa velocidade aqui na horizontal, e ela vai estar um pouquinho para baixo, por quê? Por causa dessa velocidade da vertical. Então eu posso desenhar ela aqui, por exemplo, aqui. Por quê? Eu tenho velocidade para a direita, estou andando para a direita por culpa dessa velocidade aqui. Vou deixar tudo do mesmo tamanho aqui. E eu tenho uma velocidade na vertical, ou seja, eu andei para baixo porque eu tenho uma velocidade na vertical. Essa aqui aumenta, que a gente vai ver lá para frente, as análises. Então tá, então eu tenho aí essa situação. Acontece as duas ao mesmo tempo. Esse movimento na diagonal, ou esse movimento aqui, no caso parabólico, trem torto aí, acontece o horizontal e o vertical ao mesmo tempo. Esse acontecimento de horizontal e vertical ao mesmo tempo a gente chama de composição de movimentos e eles acontecem independentemente um do outro. Então, é como se o Vx aqui, como se o horizontal nem soubesse que está pegando aqui. Tapa o olho dele aqui, para ele está sempre indo para a direita. Agora, tapa o Vx, o Vy para ele está sempre indo para baixo. Isso é muito bom, porque como eu tenho essa independência, tipo, um não depende do outro, eu sempre vou ir para a direita, tranquilo, sempre vou ir para baixo. Quando eu junto e boto a foto dos dois assim, os dois juntos, então dá isso aqui de resultado. Essa independência faz a gente analisar um e depois analisar outro. Que se eu analiso da horizontal, está acontecendo uma certa história. Se eu analiso na vertical, está acontecendo outra história. Se eu analiso na horizontal aqui eu estou percorrendo essa distância aqui. Se eu analiso na vertical, estou percorrendo essa distância aqui. Então são histórias diferentes. E o legal é que as histórias em questão assim, de distâncias diferentes que cada um percorre, porque na vertical, por exemplo, ele pode percorrer uma distância muito maior que na horizontal, dependendo da sua velocidade, não tem problema. Na horizontal você pode percorrer também uma distância muito maior do que na vertical. Uma coisa independe da outra, as duas não estão andando juntos. Na horizontal você pode ter uma velocidade muito maior que na vertical, ou ao contrário, na velocidade vertical aqui, ó, você pode ter uma velocidade ser muito mais rápido do que na horizontal. Uma coisa está independente da outra, porém existe aí uma cola que une elas, uma coisa que vai fazer assim, que eles têm em comum. O que eles têm em comum é o tempo, porque não tem como eu ir para a direita primeiro e descer segundamente, não. Eles estão em tudo, está acontecendo ao mesmo tempo. Então o tempo que eu tenho de deslocamento para percorrer isso aqui é o tempo que eu tenho de deslocamento para percorrer isso aqui. Então vamos até forçar, vamos supor que eu desloquei menos aqui, uma distância menor. Só para mostrar que aqui eu posso ter uma distância menor, uma velocidade diferente, mas o tempo que eu demorei para fazer isso aqui é o tempo que demora para cá. Então, por exemplo, se eu pego aqui, ó, um objeto, dou um peteleco para cá e cai, o tempo que ela demorou para fazer isso aqui para lá na frente é o mesmo tempo que ela demorou para cair. Então, pensa assim comigo. Vamos supor que eu dou o peteleco aqui. Eu estou em cima de uma mesa de 3 metros, a mesa é grande. Em cima da mesa de 3 metros, dou o peteleco, vai demorar muito para cair no chão? Comparado, por exemplo, se eu estou em cima de um prédio de 20 metros. Então a gente sabe que quando está num prédio de 20 metros, demora mais tempo para cair no chão. Assim como demora mais tempo para cair no chão, então ela está indo mais para frente. Ela sempre vai para frente enquanto der, até chegar no chão. Então, ao mesmo tempo, essa é que é a questão, que é a grande sacada. Ao mesmo tempo que há um movimento horizontal, é ao mesmo tempo que há um movimento vertical. Aí até se chegar no lugar, porque uma hora tem que parar, né? Ou, por exemplo, você pode até estar em cima de um prédio grande, de 20 metros, que ele cai e demora um tempo para cair. Só que se você dá um peteleco em alguma coisa e você tem um prédio muito perto do outro, ele, em vez de chegar no chão, a bolinha que você dá o peteleco assim, em vez de chegar no chão, a pedra que você está atacando o vizinho, em vez de ela chegar no chão, ela chega na janela do vizinho. Então, houve uma barreira ali que não foi o chão que fez parar o movimento e ser o determinante do tempo. Foi um movimento, foi uma barreira que estava na frente. Culpa do horizontal, sacou? Ou é culpa do chão que faz o movimento acabar, ou é culpa de uma parede que faz o movimento acabar. Mas é ao mesmo tempo que acontece os dois. Então, essa questão de ser ao mesmo tempo é que vai facilitar aqui, que vai, na verdade, ser a grande cola
para a questão dos exercícios que a gente for fazer de números, tá? Então, para a aula de hoje, na verdade, a gente vai ver só um caso só, que é um caso clássico e tudo mais, que é a questão dos rios. O estudo que a gente vai fazer dos rios aqui é muito comum, ele é sempre cair muito exercíciozinho desse tipo. Vamos supor que eu tenho um rio aqui, e que nesse rio eu estou vendo ele por cima, então tem uma vista aérea aqui, tem um barquinho, e esse barquinho quer atravessar o rio. Eu falo que ele vai atravessar aqui e ir de uma margem a outra. A margem é a bordinha do rio ali. Beleza, só que esse rio, nessa situação, ele é um rio muito calmo, um rio muito tranquilo, bem rasinho, então a sua correnteza é quase nula, ele é quase como se fosse uma lagoa. É só não falar que é lagoa, porque a forma do rio é melhor pra gente brincar aqui. Então a gente fala que esse rio, ele é tão suave, tão tranquilo, que ele não tem correnteza. Então é um rio sem correnteza. Então já que é um rio sem correnteza, o que acontece? Eu quero simplesmente sair de uma margem e chegar na outra, indo na direção vertical. Estou subindo aqui na direção vertical. Beleza. Considerando aqui que o motor, ou então o remo do cara na minha mão, está fazendo uma velocidade de 4 metros por segundo. Então, eu quero descobrir assim, quanto tempo que eu demoro para atravessar aqui. Então, se é uma situação que eu tenho velocidade constante, é só usar Deus ver tudo, porque a trajetória é uma reta, vertical para cima. Então, a distância é 40, a velocidade é 4. Então, seu tempo aqui é de boa. 10 segundos eu demoro para atravessar esse rio aqui. Eu subo ele, de boa. E eu vou chegar em B, porque eu estou chegando, estou atravessando de forma reta. Tranquilo. Agora, vamos supor uma situação em que esse rio já é um rio forte. É um rio que tem uma correnteza e a correnteza dele é bem considerável. Então é um rio mais íngreme ali e as águas são mais velozes. Então é um rio com correnteza. Olha como é que vai ficar. Então estou em outro ponto do rio em que o rio ficou bravo. Então ali tem correnteza mesmo. E a correnteza aqui é de 3 metros por segundo. A velocidade das águas é de 3 metros por segundo. A velocidade da correnteza é 3 metros por segundo. É as formas que eu posso dizer. Mas eu estou de boa. Eu ainda quero manter, eu quero ainda atravessar o rio e eu ainda quero chegar lá no outro ponto B, bem na minha frente ali. Estou avistando a pessoa bem na minha frente com a mesma velocidade que eu estava fazendo antes, de 4 metros por segundo. Ou seja, a velocidade do barco era de 4 metros, a velocidade do meu motor, a velocidade de quem estava remando, ou a velocidade do barco em relação ao rio, em relação às águas, porque eu posso te dizer de novo nessas formas de português. Inclusive, muitas questões vão falar assim, a velocidade em relação a alguma coisa. Então, você tem a velocidade das águas, ou a velocidade da correnteza, ou a velocidade das águas em relação à margem, é o nome que eu posso te dizer para a velocidade de correnteza. Você tem a velocidade do barco, ou a velocidade do motor, ou a velocidade do barco em relação às águas, tá? Ou a velocidade do barco perpendicular à margem. São as formas de se dizer que o barco tem essa velocidade aqui para cima, que é a que ele está colocando, que é a velocidade vertical. Então tá, então o que vai acontecer? Eu quero atravessar e o rio está me jogando. Então é mais ou menos a situação assim, ó. Vamos supor que eu sou o barquinho aqui. Eu quero ir para frente, eu quero chegar aqui, ó, cheguei aqui e atravessei o rio. Só que enquanto eu estou indo lá, o rio está me jogando para cá. Eu estou indo para lá, eu vou chegar do outro lado. Só que eu não vou chegar no mesmo lugar, porque ao mesmo tempo que eu estava vindo para frente, o rio estava me empurrando. Então você tem essa situação, é do tipo assim, vamos supor que eu sou uma mosquinha, um mosquitinho aqui, de boa, tô vindo aqui picar um indivíduozinho, gostosinho lá, cheio de sangue. Eu sou a dengue aqui. Vou lá picar o neguinho, avistei ele assim, pô, tá reto, vou pegar esse cara. Só que aí alguém gostava desse cara aqui, me viu, e ele tava aqui e falou assim, não, o mosquitinho tá indo morder meu bichinho, meu amiguinho, não, vou deixar não, vou soprar. Aí ele começa a soprar um vento pra cá. Então, enquanto eu tava indo pra cá, enquanto eu tava fazendo isso aqui, tava soprando um vento e o vento tava me jogando, pô, não consegui achar meu amiguinho. Eu vou pra amiguinho aqui. Então, assim, o objetivo é se dizer que você não chega no mesmo lugar. Então, a sua trajetória não vai ser mais uma reta na vertical. Você não vai chegar mais em B. Você não vai chegar naquele ponto. Você vai chegar em C. Por quê? Porque o rio te jogou para baixo. Você só queria ir para frente, mas alguém estava te empurrando. Você não fez nenhum esforço também. Tipo assim, eu vou enfrentar o rio, eu vou enfrentar o rio. Eu vou enfrentar o ar. Não, só vou. Que pena, ficou longe. Entendeu? Então você não estava fazendo esse esforço porque você só queria ir para frente. Se você quisesse enfrentar o rio, aí você teria que pegar o seu nariz aqui e fazer assim, ó, eu vou te vencer, você tá me empurrando, mas eu vou te vencer, sacou a ideia? Então é simplesmente isso que vai acontecer, você quer ir pra frente e o rio te joga pra cá. Então essa trajetória vai ser aqui, ó, na diagonal. Se é uma trajetória na diagonal, eu preciso me comportar com alguém que tem velocidade na diagonal. Por quê?
as suas velocidades sempre estão nas mesmas direções das suas distâncias. Então, olha, vamos supor que antes de eu ter a correnteza, eu não estava vindo aqui na vertical com 40 metros e eu tinha uma velocidade na vertical, ok? Posso aplicar aqui Deus vê tudo nela. Agora que eu tenho uma velocidade, agora que eu tenho uma trajetória na diagonal, eu preciso que eu tenha uma velocidade na diagonal. Alguém me precisa jogar para cá para eu poder deslocar. Mas aparentemente ninguém fez isso. Aparentemente ninguém chegou assim, pegou a ponta do barco e fez isso. E não vai acontecer isso. O barco ele não vai ficar assim com o bico dele para cá. O que vai acontecer? Para aparecer essa velocidade na diagonal, é uma mágica. É a mágica dos vetores. É uma soma vetorial. Então você vai pegar aqui, olha, eu tenho esse barquinho que está apontando para cima. O barquinho está com a ponta do nariz dele para cima. Só que eu tenho o rio que está me jogando aqui para a direita. Então tem os dois vetores aqui ao mesmo tempo. Então a ponta aqui é para cima e o rio está à direita aqui. O que acontece? Quando você tem os vetores, que são essas setinhas, você pode fazer uma soma vetorial. Por quê? Porque está acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo. São dois vetores de mesmo assunto. Então, ok, posso fazer uma soma vetorial. Só que a soma aqui não é simplesmente é 3 mais 4, 7 e fechou, onde é que eu enfio esse desenho? Não. A soma vetorial você vai fazer com que isso tudo aqui se transforme em um vetor só. O objetivo é transformar em um vetor só. E olha como é que ele vai comportar. Porque a soma de vetor às vezes é um pouco diferente da convencional. Para a gente achar o vetor resultante, porque isso tudo aqui tem que desenhar uma setinha só. Para onde? Não sei. O que eu faço? Não sei. Tem para cima, tem para direita. O que eu faço? O que a gente faz? O truquezinho é o seguinte. Pega aqui. Escolhe um dos dois vetores. Vamos escolher o da horizontal. Pega o da horizontal e deixa ele aqui. Ó, reescreve ele aqui. Ó, 3, 3. Bonitinho aqui, 3. O truque é, você vai ter que colocar a cabeça de um na bunda do outro. A cabeça de um vetor na bunda do outro vetor. É, besteira mesmo. Cabeça de um, bunda do outro. Poderia ser ao contrário? Poderia. Poderia pegar aqui, ó, a cabeça da vertical e colocar na bunda da horizontal. Poderia. Tanto faz. Por quê? O que importa é o vetor resultante. Começo com começo, fim com fim. Então, esse vetor resultante aqui, essa referência que a gente fez, é ele que vai sobrar. Na soma dos dois, que eu vou substituir ele todos por um só. Então, por enquanto, a gente só está no processo, por isso estão aparecendo 3 vetores. Mas é só para te mostrar que no final o resultado é esse. Se eu fizesse assim, daria o mesmo lugar. Então, no final, isso tudo aqui vai se transformar nisso aqui. Eu tenho um só, que é assim. Eu substituo por um. Que olha, que interessante. Vai aparecer um vetor aqui na diagonal. Porque se eu ando na diagonal, se eu ando para cá, tem que ter alguma velocidade aqui para mim que faça isso aparecer. Se eu ando na vertical, tem que ter alguma velocidade que me faz andar na vertical. Inclusive, pegando aquele nosso raciocínio da formiguinha, se eu ando na diagonal, é como se eu andasse na vertical. Então é como se eu tivesse andado na vertical e como se eu tivesse andado na horizontal. Então é como se eu tivesse descido o rio aqui também. Então eu desci tem uma certa distância ali. Então beleza. Mas eu preciso achar o valor dele, que o valor não é só 3 mais 4. Por quê? Olha aqui o que você fez, o que você formou. Que figura que é essa que você formou? Aqui, como aqui é horizontal e aqui é vertical, esse ângulo entre eles é de 90 graus. Eles são perpendiculares, só lembrar ali das funções. Então tá na horizontal, tá na vertical, tá desse jeito, é uma figura conhecida, triângulo bonito, retângulo. Porque todo triângulo retângulo é lindo, que você pode aplicar ali ou trigonometria, seno, cosseno, tangente, ou então Pitágoras. Então a gente vai aplicar Pitágoras aqui, porque eu quero achar aqui a minha hipotenusa. Então ao aplicar Pitágoras fica assim, hipotenusa ao quadrado, que é a resultante ao quadrado, é igual um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Então quando você faz isso aqui, ó, vai ficar R2 é igual a 9 mais 16. Esse R a gente chama de resultante, que é o vetor resultante. Então aqui 25, o R aqui 5. Como eu estou tratando de velocidade, velocidade é metros por segundo. Então descobri que a velocidade com que eu estou na diagonal é de 5 metros por segundo. Essa velocidade, vamos supor, ela não existe do tipo existe. Ela existe, mas não existe. Porque ela é uma consequência. Porque eu estou subindo, o rio está me jogando, faz aparecer magicamente, de certa referência, essa velocidade na diagonal. O meu barco, ele não está apontando para a diagonal. Eu não estou fazendo com o meu nariz apontando para cá. Meu nariz está sempre apontando para frente. Só que ao mesmo tempo que eu estou indo para frente, o barco está me empurrando. Então é como se eu tivesse literalmente feito esse deslocamento assim. Porque é diferente se o barco tivesse apontado o nariz e feito isso aqui. Aí é outra história. Mas aqui é como se eu fosse muito lerdo, do tipo assim, tô indo, alguém está me jogando, alguém está me jogando, sabe? A pessoa bem lerda.
É isso, é essa a história. Então faz aparecer algo na diagonal. É meio que virtual, mas tem que acontecer por quê? Por causa dos referenciais da física. Então essa velocidade aqui, de 5 metros por segundo, é a velocidade que a gente fala que está em relação à margem. Então em relação à margem, o barco tem uma velocidade de 5 metros por segundo. Então tá aí os nomes. As velocidades. Velocidade do barco ou velocidade do barco perpendicular à margem, que está fazendo aqui 90 graus à margem. Ou a velocidade ali do barco em relação às águas, 4 metros por segundo. Velocidade das águas, velocidade da correnteza, velocidade do rio em relação à margem, da horizontal. E a velocidade do barco em relação à margem, ou em relação a quem está vendo, algum observador da margem, quem está observando. Então é esse aqui da diagonal. Então eu tenho que me tratar dessas 3 velocidades ali. Então tá. Então, ok, mas agora faz sentido, porque meio que assim, se alguém olhar de cima, o barco ele fez esse movimento. Ele fez esse movimento na diagonal. Culpa da velocidade da diagonal. Tranquilo, justificou. Beleza. Aí minhas perguntas vêm, tá? Que a maioria das perguntas dos exercícios vão fazer. Quanto tempo que ele demora para fazer isso? Qual que é a distância, por exemplo, de B a C? Que ele pode perguntar um monte de coisa. Aí que vem um grande truque. O tempo que eu demoro para atravessar o rio, se eu não tivesse correnteza, a gente tinha descoberto que era de 10 segundos. 10 segundos para atravessar aqui. E agora o tempo que eu demoro para atravessar o rio com correnteza, com o rio me jogando para baixo, continua sendo 10 segundos. Eu simplesmente vou continuar andando por 10 segundos, porque é o que a gente chama do princípio da independência dos movimentos. Se eu não tivesse correnteza, 10 segundos, eu tenho correnteza, continua sendo 10 segundos, porque a correnteza só me faz jogar para a direita. A distância que eu percorri foi maior. Eu percorri uma distância maior do que 40 metros. Porém, percebe que eu estou mais rápido? Que essa velocidade da diagonal está mais rápido? Então isso vai compensar o tempo. Então, é 10 segundos para atravessar aqui e é 10 segundos para chegar aqui. E são 10 segundos que eu demoro se eu fosse apenas no horizontal. Por exemplo, vamos supor que o meu barco aqui, eu tô de boa, fiquei paradinho lá, peguei meu remo, não fiz mais nada não. Eu só deixei a onda me levar, só deixei o fluxo me levar. Me leva aí, correnteza, me leva aí. Então a correnteza me levou aqui, demora quanto tempo para chegar até aqui? 10 segundos também. Porque essa distância tudo que ele vai ser percorrido aqui. Então é simplesmente essa ideia. O tempo para qualquer direção é sempre o mesmo. Então, normalmente eu te dou a distância entre as margens, que eu te falo aqui que é 40 metros. Normalmente eu te dou essa distância. Te dou alguma dica, eu já te dou a velocidade na vertical para você justamente poder achar o tempo. Então vamos supor aqui, vamos perguntar assim para mim. Vamos achar aqui no exercício. Qual que seria a distância que o barco percorreu para atravessar o rio? Bom, o barco percorreu para atravessar o rio uma distância aqui de A até C. A gente já fez o esqueminha aqui, que dada a situação inicial, a velocidade dele era de 5 metros por segundo, que a gente fez aqui com a soma vetorial. Então tá. Então ele está percorrendo aqui uma distância na diagonal. Se ele está percorrendo uma distância... E tudo aqui se trata de velocidades constantes. Então é tudo MRU. É tudo um Deus vê tudo. Tudo é um Deus vê tudo. Tudo é um Deus vê tudo. Só que qual D que eu vou usar e qual V que eu vou usar? Sempre de acordo com sua direção. Se eu estou indo na diagonal, eu preciso de um V na diagonal. O V na diagonal que a gente tem é o 5. A distância aqui é o que eu quero achar. D. Beleza. E o tempo? O tempo é sempre o mesmo. O tempo da vertical, o tempo da horizontal, o tempo da diagonal é sempre o mesmo. Então você vai calcular. A distância então que ele andou na diagonal é a velocidade da diagonal vezes o tempo. Que o tempo é o mesmo para todos, que a gente tinha descoberto antes. Então beleza. Percorreu uma distância maior, de 50 metros. Só que para ser ao mesmo tempo, ele tinha que ter uma velocidade maior. Beleza. Aí eu se perguntasse assim, então ele desceu no rio aqui, quantos metros? Então o rio jogou ele aqui para baixo, quantos metros? Aí você vem e calcula também. Olha, eu quero achar essa distância aqui. Beleza, essa distância aqui, esse novo D, depende do Deus vê tudo. Deus vê tudo de novo, sempre ele. O tempo eu já sei, 10 segundos, tá? Mas qual velocidade? Então vai olhar. A distância não está na horizontal, então você vai caçar a velocidade da horizontal. Pega a velocidade da horizontal. Então vai ficar assim, D é igual a velocidade da horizontal vezes o tempo. O tempo é sempre o mesmo. 30 metros então. Então 30 metros aqui. Então é isso que está acontecendo e é isso que a gente vai tratar os nossos exercícios. Eu sempre vou te dar ali alguma velocidade, cuidado com os nomezinhos, vou frisar de novo. Velocidade das águas, velocidade da água em relação à margem, velocidade da correnteza, velocidade do barco ou velocidade do motor, velocímetro que ele está apontando ali, velocidade do barco perpendicular à margem, velocidade do barco em relação às águas.
Velocidade, quando está na diagonal aqui, quando você já fez a parafernália. Velocidade aqui do barco em relação à margem. Velocidade do barco em relação ao referencial que está aqui na margem, da margem aqui, alguém que está observando. Então aí você aplica essas velocidades conforme a direção. Se a direção é horizontal, qual foi a distância aqui que o barco desceu o rio? Usa a velocidade na horizontal. Se a distância aqui está na vertical, qual que é a distância entre as margens aqui? Qual que é o tempo que eu demorei? Que normalmente é o que a gente vai começar por aqui. O tempo que eu demorei para atravessar esse rio, eu pego velocidade na vertical, porque minha distância está na vertical. Ah, eu quero agora então a velocidade, a distância na diagonal. Pega a velocidade na diagonal. Lembrando que em tudo e em toda situação, o tempo é a cola que une todas as situações. O tempo é sempre o mesmo. Deu para sacar? Então, todos os exercícios sobre travessia vão se concentrar nessa ideia aqui. Pegando essa ideia, tudo fica muito tranquilo. Aqui talvez dê um pouco mais de trabalho de se lembrar, porque eu tenho que compor o movimento. Então é só se pensar assim, olha, vamos supor que inicialmente eu só te dei uma situação. Só te dei aqui, ó, só para aproveitar, isso aqui. Te falei que a distância que eu percorri aqui foi de 100 metros. E que a velocidade, e que aqui, ó, e que o barco tinha aqui, aliás, que a correnteza do rio que eu consegui medir era de 8 metros por segundo. Era bravo. Eu saí daqui, percorri 100 metros para atravessar o rio, mas beleza, eu consegui fazer isso aí em 10 segundos. E pergunta assim, qual que era então a velocidade do barco em relação às águas? Ou seja, qual que era a velocidade aqui na diagonal, na vertical. Eu posso brincar muito com esses tipos de exercício, mas vamos só para falar assim, inicialmente eu te dei algo na diagonal. Então tá, te falei que eu percorri 100 metros aqui na diagonal em 10 segundos. Culpa de quem? Culpa de uma velocidade aqui na diagonal, que dá para achar. Quando Deus vê tudo aqui, a distância é 100. Se a distância é 100 e a velocidade aqui é o que eu quero achar, o tempo é 10, então a velocidade aqui é de 10 metros por segundo. Então essa velocidade na diagonal é de 10 metros por segundo. A minha pergunta é, qual que é a minha velocidade da vertical? Te falei que a correnteza era de 8 metros por segundo, então aí vamos brincar de vetor. Aqui a gente brinca de fórmula, aqui a gente brinca de vetor. Eu tenho aqui essa informação que aqui é 10. Eu tenho aqui que a da horizontal é 8. Beleza. Eu quero a minha vertical. Joga aqui para cima. Beleza. Eu quero essa. Vou chamar de V aqui. Beleza. Se você quer essa, aplica Pitágoras. Esse ao quadrado, que dá 100, é igual a esse ao quadrado, que dá 64, mais esse ao quadrado. Faz essa parafernália aí. Esse aqui vai dar 6 metros por segundo. Então tá vendo que eu posso começar a brincar com você de qualquer lugar, mas o que mais importante é, olha, tô mexendo com a diagonal, tem que ser uma velocidade na diagonal. Tô mexendo com a vertical, tem que ser uma velocidade na vertical para aplicar na fórmula do Deus vê tudo. E o tempo que você achar serve para tudo. Então essa é a grande sacada. Então, muitos exercíciozinhos para vocês, uma boa segunda, fique feliz, é isso aí, amo vocês, coração é nóis, saudades.